Eu vou te dizer uma coisa que pode te irritar antes de te libertar. Talvez você não tenha propósito nenhum. E, sinceramente, isso pode ser uma ótima notícia, porque tem muita gente sofrendo não por estar sem direção, mas por ter acreditado numa ideia tão inflada sobre propósito que agora vive se sentindo atrasada, confusa, insuficiente. Então hoje eu quero abrir essa conversa não para te tirar sentido, mas para te tirar o peso disso. Existe uma cobrança no ar, né? No, Nesse campo do desenvolvimento pessoal, que é que você deveria saber exatamente por que você está aqui, o que você veio fazer, qual é a sua missão, qual é o seu chamado, qual é o grande sentido da sua existência. E se você ainda não tem essa resposta pronta, parece que está falhando em alguma coisa muito importante. E parece que todo mundo descobriu, menos você. Você olha em volta e vê gente falando com convicção: esse é meu propósito, eu nasci para isso, eu sempre soube, essa é a minha missão. E aí você se pergunta: por que eu ainda não sei o meu propósito? O que tem de errado comigo? Por que eu me sinto tão confusa? Será que eu estou vivendo errado? Essa angústia é real, mas ela não nasce só da sua vida. Ela nasce também da forma como te ensinaram a pensar sobre propósito. O problema não está só em buscar sentido na vida. O problema começa quando isso vira dívida, vira cobrança, quando você sente que precisa ter uma resposta grandiosa para justificar a sua existência. Você começa a pensar: eu já devia saber, eu já devia estar vivendo isso, eu devia me sentir mais certa do meu caminho, eu devia ter encontrado a minha grande missão na vida. Só que essa lógica te afasta de você, porque em vez de escuta, ela gera pressão, gera ansiedade. E é por isso que eu quero abrir essa ideia por outro ângulo. Se você ainda não me conhece, eu sou Ellen Martins, mentora de mulheres. E aqui nesse canal eu falo sobre os padrões invisíveis que organizam a vida por dentro, identidade, inconsciente, arquétipos, psique feminina e tudo aquilo que comanda a nossa vida sem pedir nossa permissão. E esse vídeo de hoje é uma provocação necessária, porque eu acho que muita mulher não precisa de mais pressão sobre propósito, precisa de uma visão mais honesta, mais viva e mais humana sobre esse tema. Vamos direto ao ponto. Tem uma chance muito grande de que a sua angústia com propósito não venha da falta de propósito em si. Ela vem da ideia errada que colocaram na sua cabeça sobre o que o propósito deveria ser. Você aprendeu a imaginar propósito como uma missão única, uma verdade pronta, uma grande revelação, uma coisa fixa, uma resposta definitiva, ou uma rota perfeita esperando para ser descoberta. Só que a vida real não costuma funcionar assim. Na vida real, você muda, você amadurece, você passa por fases, você amplia a consciência, você deixa morrer partes antigas, você ganha novas perguntas, você encontra novas expressões suas. Então, por que propósito teria que ser uma peça pronta, imutável e eterna? Essa fantasia faz muito estrago, porque você começa a procurar uma coisa congelada, quando a sua vida é viva. Você não é uma peça estática, então não faz sentido buscar um propósito como se ele fosse uma placa fixa pregada em algum lugar que você precisa descobrir. Te venderam a ideia de que propósito é uma espécie de tesouro escondido, como se você tivesse uma missão específica quase secreta e precisasse encontrá-la para finalmente viver em paz. Só que isso cria uma relação muito estranha com a própria vida, porque enquanto você não acha, tudo parece provisório, tudo parece menor, tudo parece errado, insuficiente. Você começa a desprezar o presente porque está obcecada por uma resposta futura. Você ignora pistas reais porque espera uma revelação grandiosa. Você se desconecta da sua experiência concreta, tentando encontrar uma definição conceitual da sua existência, e isso pode te deixar paralisada. Você pode já ter talentos claros,
temas recorrentes, uma forma única de tocar as pessoas, um jeito muito seu de orientar, interesses que voltam sempre, uma energia que ganha vida em certos contextos, mas como isso não veio com trilha sonora de missão de vida, você despreza e continua dizendo: ainda não descobri meu propósito. Muita gente não está sem propósito, está sem permissão para reconhecer as pistas simples, recorrentes e verdadeiras da própria vida. Quando o propósito vira obrigação, ele perde vitalidade, porque você para de se perguntar o que faz sentido para mim e começa a perguntar o que eu deveria estar fazendo. Essa troca é destrutiva, porque a sua vida deixa de ser vivida em coerência e passa a ser vivida em cobrança. Você tenta corresponder a uma ideia espiritualizada de grandeza, tenta parecer alguém que tem clareza, tenta dizer com convicção o que ainda está amadurecendo em você. Você passa a se sentir incompleta por ainda não ter uma frase pronta sobre a própria vida. Só que ninguém precisa viver assim. Você pode estar no momento da vida de dúvida, de reorganização, de reconstrução interna. Isso não significa que a sua vida está sem sentido. Significa que você está em movimento. Nem toda fase pede definição. Algumas pedem somente escuta. Se você chegou até aqui é porque esse tema é relevante para você, então curte esse vídeo, porque isso é importante para mim, para o crescimento desse canal, me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo com profundidade e também faz esse vídeo chegar em outras mulheres que estão se sentindo atrasadas ou perdidas porque transformaram um propósito numa cobrança impossível. E se você quer um canal para voltar sempre, um lugar onde cada vídeo te faz se enxergar de um jeito novo, se inscreve no canal, porque a partir daqui esse canal precisa virar o seu lugar favorito de retorno. Eu vou ficar muito feliz em te rever por aqui. Agora eu quero te propor uma visão mais viva. Talvez propósito não seja uma missão fixa, talvez propósito seja uma direção de coerência. Talvez ele não seja um cargo, nem uma profissão, nem uma palavra definitiva, nem uma frase de bio. Talvez ele seja a forma como você vai se tornando mais verdadeira ao longo da vida. Talvez ele apareça menos como resposta pronta e mais como alinhamento. Quando você faz algo e sente presença, quando você toca uma pessoa com a sua verdade, quando você usa seus dons com coerência, quando a sua vida começa a combinar mais com quem você é. Isso, para mim, é muito mais real. Propósito pode não ser um destino exato, pode ser a qualidade de verdade com que você vive o que está diante de você. E isso é muito libertador, porque tira você da obsessão de encontrar a grande resposta e te coloca na tarefa mais séria de viver com mais integridade. Se eu não tratar propósito como uma missão única e rígida, então o que entra no lugar? Entra sentido, direção, coerência, verdade, presença, contribuição. Você não precisa encontrar o propósito, você pode começar reconhecendo o que sempre volta para você, o que te toca de forma recorrente, o que você faz com profundidade, o que ganha vida quando você se permite ser você mesma. Onde você sente que existe verdade entre quem você é e o que você faz. Você pode não ter uma grande definição ainda, mas já percebe que ama traduzir o que é complexo, percebe padrões nas pessoas, gosta de orientar, aconselhar, sente prazer em clarear caminhos, se sente viva quando ajuda alguém a compreender o que está vivendo. Isso já é muita coisa. Não é pouco, não é só isso. É matéria-prima de direção. Você não precisa ter uma missão fechada, você precisa aprender a reconhecer onde a sua vida ganha sentido real. Se você quer sair dessa angústia, eu te proponho um movimento diferente. Em vez de perguntar qual é o meu propósito, experimenta perguntar o que eu faço que organiza, ilumina, toca ou transforma. O que eu sigo desprezando só porque ainda não parece grandioso o suficiente? Essas perguntas são melhores, mais humanas, mais vivas, mais úteis,
porque elas te aproximam da experiência e não de uma fantasia abstrata sobre destino. Você não precisa encontrar uma resposta que te impressione, você precisa reconhecer uma verdade que combine com você. E isso é completamente diferente. Então, deixa eu fechar essa conversa do jeito mais claro possível. Talvez você não tenha propósito nenhum, pelo menos não do jeito que te venderam. Talvez você não tenha uma missão pronta, fixa, monumental, esperando para ser descoberta, como se a sua vida fosse um enigma místico. E isso não diminui a sua existência, isso devolve humanidade para ela, porque você não veio ao mundo para decorar uma resposta perfeita sobre quem você é. Você veio para viver, para experimentar, para se tornar, reconhecer o que ganha verdade em você. Você veio para construir coerência ao longo do caminho. E, sinceramente, eu acho isso muito mais bonito do que qualquer definição engessada de propósito. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por aqui comigo, porque eu quero que esse canal seja o seu lugar favorito de retorno, o lugar onde você vem quando precisa se reencontrar, se enxergar e lembrar daquilo que a vida corrida faz você esquecer. Comenta aqui embaixo a palavra propósito, para eu saber que você ficou comigo até o final. Um beijo! E eu te vejo no próximo vídeo.